Tivemos aí um evento que, em síntese, a gente vai ler que já vai começar com o depoimento na íntegra. E o porquê começar pelo depoimento na íntegra? Porque, se tratando de questão judicial, do processo legal, a justiça ela vai partir do depoimento. Aqui é um documento, né? Isso vai ser utilizado nos tribunais. Então, partir daqui. O que está na imprensa é muita narrativa, matérias, etc. Tem opinião de jornalista. Agora, é com base nisso daqui que a justiça pode tomar as suas próximas decisões. Então, vamos começar daqui. Depois a gente olha o que a imprensa está comentando. Mas, em linhas gerais, foi encontrado nos últimos dias um objeto, um artefato que faz cabum em um caminhão que estaria indo para o aeroporto no Distrito Federal e que, se rolasse um cabum, poderia causar alguma coisa assim, extremamente complicada, né? Pessoas poderiam perder suas vidas. E aí o tempo se passou, a polícia encontrou o envolvido no caso, já está saindo várias matérias e esse assunto já bateu na porta da direita. E aí tá aqui. Lê a íntegra do depoimento do preso na tentativa de um atentado. Aos policiais, George Washington detalhou o plano para dar início ao caos e instaurar estado de sítio no país. Esse é o subtítulo. Aí já vou pro... A matéria tem um início, aí tem as opiniões, um resumozinho dos jornalistas, e aqui tá na íntegra do jeito que o cidadão falou com a polícia. Moro na cidade de Xinguá, no estado do Pará, e trabalho como gerente de posto de gasolina. Esse daqui é um primeiro ponto, nem grifei. Em diversos locais, está colocando esse cidadão como empresário. No depoimento, ele diz que é gerente de posto, não é empresário. Isso tem uma diferença. Ele pode ser o dono do posto e, como ele é dono, ele também é gerente? Pode, mas no depoimento está falando que ele é gerente. Em várias matérias está falando que é empresário. E isso vai fazer uma diferença considerável. Desde a eleição do Bolsonaro, desde a eleição quando? 2018, 2019? É um período assim aberto. Eu passei a apoiá-lo por acreditar que ele é um patriota e um homem honesto. Mas não tem assim um período temporal exato. Está aberta, né, a questão temporal. E em outubro de 2021, eu tirei minhas licenças para adquirir ferramentas. Ele tirou o CR e o CAC. E desde então, gastei cerca de R$160 mil na compra das coisinhas que ele tava lá. Tava com algumas coisas. Furadeiras, guarda-chuvas. E aí aqui que entra o primeiro ponto. R$160 mil. Pessoal, é um dinheiro considerável. R$160 mil é uma quantia realmente que não é baixa. Sendo um gerente de posto, qual o salário normalmente de um gerente de posto? Ainda que você coloque um salário de R$10 mil, que eu acho que não é a realidade do Brasil. Quando você pega um salário de R$10 mil, você faz os abaixamentos, né? GTS, imposto de renda, etc, tudo mais. Vamos botar o cara, ainda fica aí no final do dia, quem sabe com uns 8 mil, que eu acho que não fica com isso. Tem conta para pagar, né? Mesmo que não pague aluguel, mas tem algumas contas, tem comida, ele tem família. A não ser que ele tenha reservas no passado, é uma quantia extremamente alta. E eu não sei se ele tinha reserva, porque ele tem uma vida... Ele tem uma vida meio conturbada, ele tem alguns processos nas costas. Mas vamos continuar. O que me motivou a adquirir as ferramentas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatiza a importância, né, da defesa civil, dizendo o seguinte: um povo com ferramentas jamais será escravizado. E também a minha paixão, né, por ferramentas que eu tenho desde a juventude. Após o segundo turno das eleições, eu passei a participar de protestos no Pará e no dia 12 de novembro eu vim a Brasília com minha caminhonete, uma Mitsubishi Triton, levando, e ele descreve as ferramentas que ele estava. E aqui, olha só, no segundo parágrafo, já no início do depoimento, ele já associa a ação dele a Bolsonaro. Já colocou a culpa em Bolsonaro. Estranho, mas vamos continuar. Desses itens, além dos itens que ele tem, né, que é CAC, CR, as ferramentas, ele ainda trouxe uma bananinha que faz cabum, sabe? Tem muito em desenho animado.
que ele comprou por R$600 de um homem do Pará. Que homem? Qual o nome? Achou onde? Que me trouxe, né, o Cabum quando eu já estava em Brasília. Eu também não possuía a guia de transporte das ferramentas e caso fosse parado pela polícia na estrada. A minha ideia era acionar o ProArmas para justificar a minha participação em alguma competição de tiro. E aí que ia ter mais um problema. Primeiro, ele envolve o Bolsonaro. Agora, ele envolve também um grupo que tem ligação com a direita. Tem inclusive políticos que foram eleitos sob a bandeira, né, do grupo, etc. A própria pessoas que fazem parte desta plataforma e também alguns de seus representantes. Só aqui nos 4 primeiros parágrafos do depoimento. Olha como o depoimento desse cidadão é um banquete para a esquerda. A minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG e aguardar o acionamento das forças para pegar em ferramentas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte das minhas ferramentas, né, e munições a outros CACs que estavam lá, etc. E assim que fosse autorizado pelas forças. Aí ele depois diz, assim que cheguei em Brasília, eu fiquei sabendo, eu fiquei hospedado no Econotel e depois aluguei 2 apartamentos no sudoeste pelo Airbnb. Durante o período em que frequentei o acampamento montado em frente ao QG, eu percebi que havia vários petistas infiltrados entre os ambulantes que passaram a colocar coisas estragadas, né? Alimentos estragados, vendidos aos bolsonaristas com a intenção de desmobilizar os manifestantes, além de provocar tumultos e desordem entre as pessoas. Aqui tem outro ponto que eu nem grifei, que é isso daqui, ó. Você vê que ele primeiro chega e fica no hotel. Econotel, tá. Depois, ele alugou 2 apartamentos. E, gente, eu não sou especialista no mercado imobiliário, mas uma coisa é certa. Normalmente, se alugar um hotel, normalmente, né, um quarto é um preço. Você alugar um Airbnb, normalmente quando você organiza, etc., em tese é porque você está buscando um preço um pouquinho melhor. Não necessariamente, porque às vezes você pode alugar uma casa inteira, uma mansão. Só que quando você compara um contrato de locação normal, que você assina por 6 meses, 1 ano, com o Airbnb, obviamente o Airbnb sempre vai ser mais caro. O cara alugou numa das cidades, talvez uma das regiões mais caras do Brasil. Brasília é extremamente caro, quando você compara quase o Brasil inteiro. Não 1, mas 2 apartamentos no Airbnb. 2 pra quê? Qual o objetivo de ter 2? Qual o objetivo? De onde tá vindo tanto dinheiro? O cara tem família. É gerente de posto. Em posse dessas informações, há 3 semanas, eu entrei em contato com um importante general do Exército. E aí ele teria reportado tudo sobre os infiltrados petistas no acampamento e disse que em breve poderia haver uma grande confusão, se nada fosse feito. No dia seguinte, os militares do Exército expulsaram todos os ambulantes do acampamento. Essa afirmação dele tem uma coisa assim bem esquisita. Primeiro, qual a chance de um cidadão como esse ter contato com um importante general do Exército? Segundo, que general é esse? Que general é esse? Ele podia ter dito. Seria muito interessante. Muito interessante. Custava o delegado perguntar, né, o escrivão, quem tá lá colhendo depoimento, assim, quem é esse rapaz, cidadão? Você poderia falar o nome dele? Como é que sabe que ele é importante? Como é que você sabe que ele é do Exército? E essa coisa, né, ele passar informação e no dia seguinte a turma for lá, tirar esses ambulantes infiltrados, também caracteriza mais uma das coisas que a esquerda vinha falando, que existe uma certa leniência por parte das forças, não existe uma boa vontade para solucionar, estão deixando uma algazarra acontecer no Brasil. Mais uma vez, o depoimento desse cara é um banquete. No dia 12 de dezembro, houve o protesto contra a prisão do índio, onde eu conversei com os PMs e os bombeiros responsáveis por conter os manifestantes, que me disseram que não iriam cobrir a destruição e o vandalismo desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Ali ficou claro para mim que a PM e o bombeiro estavam ao lado do presidente e que em breve seria decretada a intervenção das forças.
Lembra quando teve aquele caos em Brasília? Lembra que a esquerda também acusou as forças de proteger a direita, etc, tudo mais, sendo que a direita estava perguntando, cara, por que não prendeu os envolvidos para saber realmente quem era? E aí o cara vem com esse depoimento para falar, não, olha só, realmente o que a esquerda falou era verdade. O PM ali, o bombeiro, estava apoiando a gente. Porém, ultrapassados quase um mês, nada aconteceu, e então eu resolvi elaborar um plano com os manifestantes do QG. Tá, quem? Quem são esses manifestantes? Para provocar a intervenção das forças e a decretação de estado de sítio, para impedir a instauração do comunismo no Brasil. No dia 22 de dezembro, vários manifestantes do acampamento conversaram comigo. Vários quem não tem nome. E sugeriram que, no estacionamento do aeroporto de Brasília, durante a madrugada, sugeriram colocar um cabum no estacionamento durante a madrugada e em seguida fizéssemos denúncia anônima sobre a presença de outras duas cabuns no interior da área de embarque. Olha só, né? Entendeu o que é o cabum, né? Explosão. Vamos colocar ali, vamos ligação anônima, tem mais duas para causar o alvoroço. E aí entrar em estado de sítio. E no dia seguinte, dia 23, uma mulher desconhecida. Uma mulher desconhecida chegou, tá? Quem é essa mulher? Imagina, você tá lá num plano maluco desse e aparece uma mulher desconhecida. Ela sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma cabum na subestação de energia em Taguatinga para provocar falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio. Eu fui ao local, apontado pela mulher em Taguatinga, em uma Ford Ranger branca de um dos manifestantes do acampamento, mas o plano não evoluiu porque ela não apresentou o carro para levar o cabum até a transmissora de energia. Que mulher é essa? O dinheiro que ela tirou da cabeça? Ao contrário da mulher, e aí agora aparece um nome. Um homem chamado Alan. Alan, não sei. Que eu já tinha visto algumas vezes no acampamento, se mostrou mais disposto e se voluntariou para instalar o cabum nos postes de transmissão de energia, que ficam próximos à subestação de Taguatinga, já que era mais fácil derrubar os postes do que destruir a subestação, como foi pensado originalmente. Eu disse aos manifestantes que eu tinha, mas precisava disso e disso para fabricar a parte final. Você vê assim, rapaz, o cara é o MacGyver. Ele conseguiu, né? A bananinha daquelas do desenho, sei lá, tem o pavio, tipo o traque do São João. Só que é pra fazer o negócio do MacGyver. Ele precisava disso. Eu apaguei o nome, não. Ninguém vai ensinar nada aqui. De onde é que esse cara tirou esse conhecimento? Um conhecimento, assim, muito estranho, né? Uma pessoa comum ter. Eu mesmo não faço ideia como produzir nada disso. No dia 23, por volta de 11h30, um manifestante desconhecido, que estava acampado no QG, me entregou um controle remoto e 4 acionadores. Mas como assim? Ele estava conversando com quem? De onde que se arruma? Onde é que arruma? Não, vou te arrumar aqui. Quem é que tem acionador e um controle remoto para fazer uma coisa dessa? Não tá meio estranho? Sabe assim, eu fico me perguntando. Eu espero, de verdade, que a polícia encontre todos os envolvidos. Porque isso daqui não é coisa de gente normal. Isso aqui é um absurdo. Todo aqui fala de forma assim um pouco até mais irônica, né? Mais leve. Porque isso aqui, pessoal, é uma coisa absurda. Já pensou se isso aqui realmente acontecesse? Já pensou se alguma vida fosse perdida por causa de maluco? Isso aqui, no mínimo, é maluco. Isso aqui é coisa de criminoso. Em posse dos dispositivos, ele fabricou, colocando e que podia acionar de controle remoto a 50 a 60 metros de distância. É o MacGyver. Por fim, ele disse que entregou pro Alan, e insistir que ele instalasse em um poste de energia para interromper o fornecimento de eletricidade, porque eu não concordei com a ideia do aeroporto. Porém, no dia 23, eu soube pela TV que a polícia tinha apreendido no aeroporto e que o Alan não tinha seguido o plano original.
Olha só, o cara sai do Pará para Brasília, gasta rios de dinheiro com ferramentas, fica no hotel, depois aluga mais 2 apartamentos no Airbnb. Ele faz tudo. Na hora de finalizar, ele sai. Ele tinha coragem até quase o final. Na hora de apertar o botão. Não, vai lá, Alan. O Alan. A conta não fecha. O cara demonstra uma coragem absurda, um conhecimento. Mas na hora de fechar a parada, ele passa pra uma terceira pessoa. Ele que se mostra aí tão, sabe, com sangue no olho pra resolver os problemas. Aí ontem, dia 24 de dezembro, eu observei durante a tarde uma movimentação de pessoas estranhas nas redondezas do prédio onde eu estava hospedado e desconfiei que fossem policiais. Eu então arrumei as malas, coloquei as ferramentas na caminhonete, parei embora no dia 25 e no dia 24, por volta das 19 horas, policiais civis me abordaram embaixo do prédio e confessei a posse das ferramentas e dos cabuns. E esse Alan? Como foi que a polícia chegou nesse cara e não no Alan? Porque até agora quem tá preso é esse George, não Alan. Quem é a mulher desconhecida? Você percebe que tem um monte de pergunta assim aberta? Esse cara aqui é um lunático, é um criminoso. Mas os outros envolvidos, eu espero que todo mundo seja pego pra saber o que realmente tá acontecendo. Todo mundo. Aqui tá o depoimento na íntegra. Isso daqui, pessoal, vai dar a maior confusão. Já começou. É porque Natal, a turma tá vendo outras coisas. Isso daqui, mas pode notar, a confusão vai ser gigantesca. Veja só algumas matérias que já estão saindo na imprensa. Por exemplo, aqui de ontem. Empresário preso, né, com cabum, pretendia distribuir ferramentas para outros bolsonaristas. Confessou que pretendia distribuir, etc., para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O empresário viajou em uma caminhonete e trouxe ferramentas, etc., blá, 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 segundo a Polícia Civil. Quando você vai no Globo, preso por planejar atentado, diz que a intenção dele era provocar estado de sítio. Eu resolvi elaborar um plano com os manifestantes do QG. Isso daqui você vai ver que tem uma repercussão instantânea por parte da esquerda. E uma caracterização absurda dos QGs. Para provocar a intervenção das forças e a decretação do estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil, disse conforme trecho de seu depoimento. Souza afirmou no depoimento que tirou o registro de CAC, etc., para poder adquirir, né, por influência de Bolsonaro. A Globo fez questão de falar isso. O que me motivou a adquirir, né, foram as palavras de Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância na defesa civil, blá blá blá. Nessa matéria do Globo, pelo menos, deu espaço para o contraditório, porque tem alguns advogados falando que o Flávio Dino falou tá certo. A gente vai ver, vocês vão ver o que o Flávio Dino falou. Mas aqui também tem críticas às falas do Flávio Dino. Eu fiquei muito surpreso. O advogado e doutor em Direito, Marcelo Peregrino, que integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, discorda da avaliação de que o plano de atentado em Brasília apresente aspectos políticos e chama de equivocadas as declarações do futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, sobre o episódio. Neste domingo, Flávio Dino afirmou pelo Twitter que os acampamentos são incubadoras de quem causa confusão, de quem toca o terror. Você entende quando ele fala aqui, ó? Um plano com os manifestantes do QG. Nossa, olha o que o QG está produzindo. Virou uma incubadora. Olha como esse cara, com seu depoimento, consegue criar confusão para as forças, para a polícia, para o corpo de bombeiro, para os QGs, para Bolsonaro, para os CACs, para o ProArmas e não sei mais para quantas outras pessoas, para a direita como um todo. Mas que direto que dá para nomear 7 grupos específicos, para não generalizar e falar direita. O depoimento desse cara é um bandeja para a esquerda pintar, bordar da cambalhota, meu Deus, sensacional. E aí o Marcelo Peregrino fala o seguinte, ó: o momento é de apaziguar os ânimos da nação. Acho um equívoco um ministro da Justiça dar relevância a algo que está afeto a uma delegacia de polícia. Ainda que tenha motivos políticos, é um crime comum, que deve ser debatido no âmbito do combate à criminalidade. Prestar uma conotação política para uma atuação criminosa é dar representatividade e relevo para o que é apenas um crime. O cara tá lá sozinho, não tem
O envolvimento político, até então o cara não demonstra estar vinculado a nenhum partido político nem nada. Aí veja, diante do evento, do ocorrido, e vocês já vinham acompanhando as falas da turma da esquerda, o Flávio Dino fala, primeiro, os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras que tocam terror. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas. 2. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade. Quando você olha assim, no Brasil vocês sabem o que a esquerda já fez. Vocês sabem o que a esquerda já fez ao redor do mundo. Aqui na Austrália, no passado, as pessoas podiam ter uma ferramenta para se defender. Foi após um cara que participou de um evento trágico, foi um cara basicamente sozinho. Os políticos da Austrália, também da turma da esquerda, usou aquele evento para falar, temos que retirar as ferramentas da sociedade. A esquerda já tinha esse plano. O que aconteceu? Assim, estão servindo o prato. Falou, vai, toma aqui uma ajuda. Terceiro, reitera o reconhecimento à Polícia Civil do Distrito Federal, que agiu com eficiência, mas, ao mesmo tempo, lembro que há autoridades federais constituídas que também devem agir à vista de crimes políticos. Quarto, as investigações sobre o inaceitável caso prosseguem. O delegado Andrei, futuro diretor-geral da PF, tem feito acompanhamento em nome da equipe de transição. Sexto e último, não há pacto político possível e nem haverá anistia para quem toca o terror, para quem apoia e para quem financia. Quem financia e quem toca, entende? Assim, e o apoiar? Se você está falando que apoia, assim, quem apoia é o cara que vem a público e fala o que esse maluco fez, o que esse criminoso fez está certo, aí realmente esse cara é tão maluco quanto, é tão criminoso contra. Como, né? Mas, às vezes conhecendo a esquerda, eu fico com medo, falo, pô, o que é que essa galera vai falar aqui? Apoiar o que... Só porque o cara às vezes é de direita e o cara às vezes acha que a turma que está protestando de forma pacífica tem o direito de protestar de forma pacífica. Fico com medo, às vezes, do que poderia ser, assim, apoiadores. Mas, volto a falar, esse ato que aconteceu foi crime. Esse cara, no mínimo, na melhor das hipóteses, é um maluco. É um criminoso também, não deixa de ser criminoso só porque é um maluco. E realmente tem que ser punido. E eu espero, de verdade, que a polícia consiga encontrar quem é esse Alan, esse Alan, com quem esse cara conversou, mensagens trocadas, quem é essa tal mulher desconhecida que fez o plano. Espero que encontre todo mundo para conseguir esclarecer tintim por tintim. Tintim por tintim. Essa história tá assim... Por mais que tenha diversas informações, essa história tá estranha. Aí veja. Sonegador e inadimplente. O cara já foi condenado a andar sem ferramentas. Aqui já a turma da esquerda, Diário do Centro do Mundo. Sem as devidas atualizações monetárias ou juros, apenas para bancos ele deve mais de 550 mil. Nesses processos, uma característica em comum, a dificuldade das instituições financeiras em localizar bens ou valores em seu nome, em um contraste, no mínimo paradoxal, para quem diz ter gastado 170 mil para colocar em prática o seu plano do Distrito Federal. Até a esquerda está se questionando, mas pera aí, pô, o cara tá devendo 550 mil só para banco, sem as devidas atualizações monetárias. Como esse cara que deve 550 mil consegue gastar 160 mil só em ferramenta, fora a hospedagem, fora o deslocamento. Ainda tem que sustentar a família dele. Tá muito estranho. Muito estranho. Ainda na seara dos tribunais, em 2017, ele aceitou não se ausentar do estado do Pará e não andar com a ferramenta, em troca da suspensão de um processo relativo a crime contra a ordem econômica. E aqui tem outro ponto que eu não entendi muito bem, que é o seguinte. Se ele falou no depoimento que ele virou CAC em 2021, por que em 2017 ele teve que falar que ele não ia andar com a ferramenta? Ele tinha uma e andava de forma irregular, já era um maluco,
Já tava cometendo meio que crime. Você vê como as coisas são estranhas? Mas tudo bem. Ele continua cometendo crime. E a matéria do Direto Centro do Mundo, aí você vê como as coisas se encaixam. Encontraram que esse cidadão doou dinheiro para Bolsonaro, para a campanha de Bolsonaro. R$ 22,22. No mínimo estranho. Muita gente bateu e falou: esse cara é bolsonarista. Pode até ser, mas continua sendo criminoso. E não é porque ele é Bolsonaro, que ele apoia Bolsonaro, que isso também significa alguma coisa. E daí que ele apoia? Se ele apoiar, e daí? Isso não diz nada sobre Bolsonaro. Ele tem alguma troca de mensagem com Bolsonaro? Ele tem troca de mensagem com alguém assim, da área política, incentivando ele a fazer isso? No mínimo, ele é um maluco. A imprensa foi atrás das redes sociais para tentar realmente ver que lado político ele se encontra. O homem que plantou aí o artefato, né, postava mensagens de ódio no Twitter. Fui atrás da conta do rapaz. Segue 54 pessoas. Segue perfis de direita. Fui dar uma olhada. A conta tá desde abril de 2022. É uma conta recente. E aí também seria interessante saber o seguinte: tem postagens mais antigas? É um tempo considerável. A imprensa, querendo ou não, ela tá aí demonstrando várias coisas que colocam o cara mais à direita. Mas ainda assim eu acho que seria interessante tentar encontrar mais redes sociais, etc, tudo mais. Eu acho que por parte da direita cabe o que a direita sempre faz, o que a direita sempre fez, que é repudiar esse tipo de ação. Não precisa ser de direita, qualquer pessoa no Brasil não concorda com isso daqui. Isso aqui é maluquice. Mas seria bom também saber, cara, o que esse cara postava no passado? Ele sempre foi um cara mais à direita? Não sei. Muito tá se comentando, né? Eu acho que precisa, antes de bater o martelo de vez, dar uma olhada mais nas coisinhas. E você vê que basta acontecer um problema, né? Aí a galera que fica assim, nossa, eu não sei. Nunca ninguém é malvado. Todo mundo se surpreende com os acontecimentos. Pelo menos o que diz aqui a matéria do UOL. O homem que implantou o artefato, ele escondeu a prisão da família por causa do Natal. Aí diz, a esposa dele: estou chocada e assustada. Isso não pode ter acontecido porque ele era uma pessoa pacífica. O meu marido nunca faria algo assim. Olha, ele tem uns processos aí, né? Inclusive ele não podia andar com ferramenta. Então é meio estranho. E você ainda vê, esposa de homem que tentou fazer a confusão, recebeu auxílio emergencial. Pô, o cara tem 160 mil, o cara tem dinheiro pra se deslocar, o cara tem dinheiro pra manter a família, sem trabalhar, né? Ou então tirou férias. Mas se bem que ele chegou lá em novembro, já tem mais de um mês. Então seriam férias prolongadas, ele deixou de trabalhar. Então, assim, cara, como é que o cara gastou tanto dinheiro e a esposa recebia auxílio? Você vê como a história tá estranha. Que independente, assim, tem que ter mais investigação. Se realmente quiser entender o que tá acontecendo, tem diversos pontos que tem que esclarecer. Ainda que fale, não, ele realmente é o cara. Ainda assim, antes de poder bater o martelo, tem várias perguntas que no mínimo merecem um aprofundamento maior. E aqui você vê, o Jus Brasil tem 14 processos, 35 publicações. Jorge Washington de Oliveira Souza. Mas eu não sou assinante do Jus Brasil para ter acesso lá ao conteúdo dos processos. Aí, diante dos ocorridos, eu acho que ninguém esperaria algo diferente, ainda mais vindo da esquerda. A esquerda de besta não tem nada. Programação da posse será reavaliada. Essa sobre a posse, só que a matéria tem umas coisas a mais, que é o seguinte: o Flávio Dino afirma que o episódio mostra que os acampamentos se tornaram ilegais. Este episódio vai ser utilizado, cara, os acampamentos se tornaram ilegais. São locais abertos, com ferramentas. Esse problema ultrapassa a posse. Derrotamos Bolsonaro, mas não o bolsonarismo. O episódio poderá ser usado como peça para responsabilizar criminalmente o atual presidente após sua saída do cargo. Em seu depoimento, Souza afirmou que foi encorajado pelas reiteradas declarações de Bolsonaro em defesa. Bom, eu não vi ele falar pelas reiteradas. Eu não vi isso no depoimento. Aqui você vê que já é a opinião do jornalista da Folha de São Paulo.
abre aspas, a responsabilidade política de Bolsonaro é evidente. Estimulou, o armamento irresponsável e atos de ataques às instituições. Mas a responsabilidade judicial ainda é cedo para falar, declarou Flávio Dino. Por fim, o coordenador do Grupo Prerrogativas, grupo de advogados ligados à esquerda, o PT, o Lula, Marco Aurélio Carvalho, diz que há uma conexão do autor, esse cara, esse cidadão, com Bolsonaro. Ainda que por enquanto seja indireta. Por enquanto pode ser indireta, mas já tem. Abre aspas. Não tenho a menor dúvida de que chega nele. O presidente sempre incentivou esse tipo de coisa. O Metrópolis, ele publicou uns áudios, mas não fala quem viu os áudios, só diz que ele só coloca, o áudio foi divulgado num grupo. Mas esses grupos aí também, eu não sei que grupo é esse, não sei quem tá nesse grupo. Mas também, quem quiser dar uma olhada nos áudios, tem 2 minutos de áudio que eles condensaram em um arquivo único, 2 minutos e meio mais ou menos. A manchete é essa aqui, ó. Colega diz que bolsonarista preso estava preparado para... Pô, vamos ver. Ele estava tão preparado que ele mandou o Alan. Vai lá, Alan. Termina lá o serviço. O Alan não seguiu o plano. Só que o que eu achei interessante é que nos áudios do Metrópolis, e espero que a polícia também realmente tente, assim, esclarecer todos os pontos. Mas o subtítulo da matéria fala o seguinte, ó. Em áudios enviados para grupos, um conhecido do cidadão, do George, conta que empresário planejou ida a Brasília. Ele é doidão. Então, eu espero também que a polícia faça um teste psicológico nesse filho de Deus. Tem que ir a fundo para saber tudo. Mas como é isso? E aí, mais uma vez, empresário. Mas ele é empresário ou é gerente do posto? No depoimento diz que é gerente de posto. E isso é importante para saber, inclusive, essa questão dos gastos. Aqui eu listei uma série de perguntas. De onde o cara arrumou 160 mil? E os gastos com 2 apartamentos? Quem é Alan? Existe troca de mensagens com outros envolvidos? Quem é a mulher do plano? Ele tem postagem mais antigas nas redes sociais? Vai fazer um teste de sanidade mental também? Quando eu fico nervoso, meu nariz fica coçando. Eu fico nervoso não só por isso, mas por outras coisas que já também estão acontecendo. Confusão. No mínimo, temos aí uma confusão gigantesca pela frente.